Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. Em especial, neste programa, sendo o último programa de 2025, nós estamos aqui com pastores convidados para falarmos como foi o ano que está se findando. E com muita alegria, certamente, porque nós chegamos até aqui com as bênçãos do Senhor. E nós queremos aqui, primeiramente, saudar aqueles que participam conosco deste programa e pedir que aquele que assiste pelo YouTube, desde agora possa participar, curtindo, comentando e compartilhando. Fazendo isso, você vai trazer para este programa e para o canal da Igreja Cristã Maranata mais visibilidade e relevância, fazendo com que outras pessoas, outras famílias venham também conhecer o canal e também este programa Mais Sábios. Como nós vamos falar do ano de 2025, um ano de muitas vitórias, nós vamos conversar aqui com os nossos convidados que estão aqui conosco e falarão um pouco a respeito das vitórias que o Senhor nos deu. Primeiramente, aqui o pastor Winston Depes está lá na igreja de Vila da Paz, que fica na região de Campinho. É isso mesmo, pastor Winston? Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Abel. Prazer estar aqui nesse encerramento de atividades do ano de 2025, o qual com certeza tivemos muitas vitórias. Nós estamos ali na igreja de Vila da Paz, no município de Domingos Martins, na antiga Campinho, nome já tradicional na região, né? E estamos muito felizes ali naquele lugar e felizes mais ainda por participar aqui com os irmãos desse programa tão especial. Glória a Deus. Pastor Winston é conhecido aí por participar das madrugadas nas programações aí da Rádio e TV Manaim e já participou conosco aqui do programa Mais Sábios também. Na ocasião em que ele participou, veio aqui até para falar um pouco a respeito daquilo que é o assunto que ele domina muito, que é a farmácia. É verdade. Tá lembrado disso, pastor Winston? Estou lembrado. E foi no ano de 2025. Foi no ano de 2025, nós falamos sobre a farmácia, né? Como era a interação entre os consumidores, entre os pacientes e toda aquela atenção farmacêutica. Isso foi um momento muito especial e muito relevante, né? Para mim, pelo menos, e para todos aqueles que nos ouviram. Haja visto que essa é a minha profissão de berço, ser farmacêutico, né? Isso aí, muitas dicas que foram trazidas aqui para os nossos irmãos mais sábios idosos, né? Porque são pessoas que vão à farmácia, que compram medicação, que fazem uso de medicação continuada, né? E ali, o pastor Winston, então, pôde falar um pouco daquilo que é a sua experiência na sua área profissional. E nós estamos aqui com o outro pastor, que é o pastor Fábio dos Santos Amém. Araújo. Isso. É isso? Isso, acertou. Pastor Fábio está lá na igreja de Balneário de Ponta da Fruta 1, ali no polo de Ponta da Fruta, que fica aqui no município de Vila Velha. Pastor Fábio é a primeira vez no programa Mais Sábios e já está sendo aqui saudado, certamente, sendo muito bem-vindo para participar conosco aqui, pastor Fábio. Amém. Paz do Senhor, pastor Abel, pastor Winston, telespectadores, aqueles que estão assistindo, para nós é uma alegria poder participar aqui com os irmãos desse momento, desse encerramento do ano de 2025, por certo, foi de muitas bênçãos na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos. Maravilha! Então vamos conversar um pouco a respeito do que foi o ano de 2025. O programa Mais Sábios é exibido aos domingos pelo canal do YouTube. E em 2025 nós tivemos, pastor Fábio, 52 domingos, 52 programas que os irmãos puderam participar e foi certamente um ano de muitas vitórias do Senhor. Nesses 52 domingos tiveram cultos lá na sua igreja também. Glória a Jesus. Não só no domingo, mas em vários dias. Lá na igreja de Balneário 1, pastor Fábio, tem muitos irmãos idosos? Temos alguns idosos, em especial aqui, irmã Sueli, irmã Glória, são irmãs queridas, inclusive a irmã Sueli,
Ela faz parte do grupo de louvor assídua, uma serva de oração, que tem um carinho enorme pelo pastor Abel, diga-se de passagem, e nós estamos lá cuidando dessas irmãs com todo carinho, com todo zelo. Falou da irmã Sueli, aí eu tenho que falar um pouquinho aqui. A irmã Sueli é uma bênção mesmo. Eu estava como diácono na igreja em Balneário 1, ela era do meu grupo de assistência, e uma coisa que eu gostava muito de fazer, e ela sempre fala sobre isso, eram as visitas na casa dela. Era uma alegria chegar na casa dela. Pastor Winston, um dia talvez você vai ter a oportunidade de conhecer a irmã Sueli. Dentro da casa dela, ela tem uma caixa de som com microfone, que ela gosta de ligar e ficar cantando louvor na caixa de som. É uma bênção, a irmã Sueli. Certamente, os demais, vamos só falar da Sueli aqui de Balneário 1. Tem outros irmãos idosos em Balneário 1. O pastor Fábio está aqui, é o pastor da igreja local. E certamente são irmãos que alcançaram muitas vitórias no ano de 2025. Agora, não tem como, pastor Winston, falar de 2025 sem a gente lembrar do lema do ano, o texto que nos trouxe, assim, experiências na presença do Senhor. E eu gostaria que o pastor Winston fizesse a leitura aí do texto que se refere ao lema de 2025. Nós vamos fazer a leitura do lema de 2025, que tem sido uma bênção e uma realidade para a igreja, para nós, que está no livro de Jeremias, capítulo 48, no verso de número 6, que diz o seguinte: Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamareira no deserto. Um lema que marcou a nossa vida e marcou como um renovo realmente no meio do deserto. Esse foi um ano de embates, mas de muitas vitórias. Deus esteve conosco e nos ensinou a buscar aquilo que é de mais puro, na profundidade, como a tamareira busca água, né? Pastor Abel, lá no deserto. Também o Senhor nos ensinou a buscar a revelação, as bênçãos e a vida que o Espírito Santo dá para cada um de nós. Certamente, esse ano de 2025, com este lema que nós vivemos, ele nos traz este sentimento. Este fugir não é porque nós somos covardes, é porque nós amamos ao Senhor e nós fugimos para Ele. Nos socorremos nele. Amém. Nós escondemos a nossa vida nele. E o ano de 2025, nós tivemos tantos programas exibidos aqui, tantas pessoas que enviaram vídeos participando, né? Os idosos, os nossos irmãos, pastores que passaram por aqui, conversando conosco, e vários temas, na verdade. E em cada um deles, e em todos estes 52 domingos, foi para nós a vivência deste lema: fugir para sermos como a tamareira no deserto, que busca água na profundidade do Espírito. O deserto está aí e certamente nós estamos passando por ele, mas nós não estamos vivendo dele, nós vivemos da profundidade, daquilo que vem da parte do Senhor. E o lema sendo aqui mencionado, pastor Fábio, qual é o recado que o pastor pode deixar diante de um ano de embates, de batalhas, mas de muitas vitórias? Pastor Abel, ouvindo o pastor Winston, você falando a respeito do lema do ano, e se tratando de um programa voltado para os idosos, eu fiquei pensando, ao longo desse ano de 2025, como foi a vida dos nossos idosos, que de fato eles saíram deste deserto, indo em busca dessa fonte do bem mais precioso que é a água, que é a vida. Idosos que muitas das vezes sozinhos, caminhando na presença do Senhor, mas que encontraram a alegria da comunhão do corpo, nos cultos, em assistir o programa todos os domingos. Isso, por certo, foi uma bênção. Isso, por certo, foi um renovo na vida dos nossos irmãos, em especial os idosos, mas é óbvio, evidente, de toda a igreja, de todos aqueles que se achegaram, que fugiram do deserto e que se definiram na presença do Senhor. Que maravilha! Eu me recordo que o ano de 2025, a gente sempre está ali participando dos seminários, né, do Manaim, e muitos irmãos que são até de outros estados que visitam o Manaim de Domingos Martins,
alguns que nos reconhecem, né, pela Sim. fisionomia, me encontraram e falando assim, olha, o senhor que é o pastor Abel, lá do programa Mais Sábios? Eu falei, sim. Olha, eu assisto, eu fico esperando chegar o domingo. E é uma benção, né? Porque são irmãos queridos que nós estamos aqui falando para eles e falando deles e certamente contando com eles, né? Porque eles fazem parte do corpo da igreja fiel do Senhor. E pastor Abel, o pastor falando a respeito desses frutos, me fez lembrar mais uma vez da tamareira, né? Quando seguimos o veio do Espírito Santo, produzimos frutos adocicados, frutos bem nutritivos, que sustentam, que alimentam. E a palavra fala que quando fomos chamados, que os nossos frutos continuassem, dessem frutos e prosperassem. Quando a gente vê a operação de Deus através, por exemplo, do programa Mais Sábios, você vê isso, o veio de Deus, o veio do Espírito Santo, a água que traz vida, produzindo frutos e frutos dignos. Essa é a bênção, que enriquece o nosso coração e a igreja e não acrescenta dores, né? Glória a Deus. Muito pelo contrário. E foi uma bênção também, sabe para quem, pastor Winston? Foi uma bênção para nossa irmã Sônia, lá da igreja de Vila da Paz. E nós vamos aqui assistir o vídeo da nossa irmã Sônia, que conta como que foi o ano de 2025 para ela. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Sônia Mara Teixeira Nepe, eu sou da igreja de Vila da Paz, em Campinho, Domingos Martins, do ministério do pastor Winston Debs. Esse ano de 2025 foi um ano de grandes experiências, de crescimento espiritual. Está sendo um ano, né, de grandes bênçãos, de oportunidades que o Senhor me deu, oportunidade de cuidar do jardim, de ser instrumentista na casa do Senhor, de ser voluntária no Manaim. E nesse último seminário o Senhor confirmou as bênçãos dele na minha vida, concedendo uma visão onde um médico vinha da eternidade, me trazia uma seringa e injetava pó de ouro nos meus ossos, me capacitando assim para continuar exercendo as minhas funções. Só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelo meu lado, pela igreja da Vila da Paz. Grato ao Senhor por tudo, assim, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmã Sônia, que bênção, hein? Você participando aqui conosco deste programa, do último programa de 2025 e deixando aqui o seu recado, hein, pastor Winston? Irmã Sônia falando aqui que o ano de 2025 foi uma benção, é mesmo, né? Pastor Abel, pastor Fábio, falar da irmã Sônia Nepe é, como diz o popular, chover no molhado, né? É uma irmã especial, bisavó, baterista da igreja. Toca bateria. Toca bateria na igreja, do grupo de louvor, uma irmã de frente de senhoras, de grupo de intercessão, uma irmã calejada na batalha. E agora, nesse final de ano, ela nos presenteou. Ela repaginou o jardim da igreja. E os irmãos precisam ver, parece uma arquiteta, sabendo que arquiteto mesmo ali foi o Espírito Santo de Deus, que a encheu de graça, encheu do Espírito Santo, encheu de todo conhecimento e sabedoria. É uma irmã que realmente viveu vitórias, embates, provas, como todo servo de Deus, mas que vive vitórias todos os dias. Glória a Deus. E de uma fé, Abel, que imensurável. Glória a Jesus. Uma serva do Senhor Que Jesus. benção, hein? Agora, pastor Fábio, você tem uma baterista da classe dos mais sábios na sua igreja? Não, mas eu vou alcançar essa bênção. Eu quero essa Esse é um bênção. mistério, hein? Eu quero essa bênção na minha igreja também, rapaz. Que maravilha, benção, né, rapaz? maravilha. Uma irmã idosa, bisavó, baterista Que da igreja maravilha. sendo usada ali. Mas temos uma irmã também que é muito usada nas mãos do Senhor. Nós estamos falando da nossa irmã Solange. A irmã Solange é lá da igreja de Nova Itaparica. É uma irmã, uma serva de Deus, faz parte do grupo de senhoras ali, do trabalho de senhoras, é do grupo de intercessão, é professora, uma serva de Deus que vai também nos contar como que foi o ano de 2025. Meu nome é Solange, faço parte dessa obra gloriosa do Senhor Jesus, e falar desse ano é dizer que, com certeza, dia após dia, se são 365 dias, foram de batalhas, de provas,
mas com aquela alegria de saber que em todas elas o Senhor esteve comigo, esteve do meu lado, fazendo sentir realmente eu sou contigo. Profeticamente, os não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, em cada dia desse ano e vivendo dos milagres, das promessas que se cumpriam, de ser surpreendida com o sobrenatural, com esse amor imerecido em cada batalha, receber a bandeira da vitória entregue pelo Senhor, ver os anjos cuidando de cada detalhe, da família, da casa, das causas, em tudo a mão dele esteve sobre a minha vida. Então eu só tenho que glorificar. Como foi o lema do ano passado, fugir. Esse fugir é fugir para a presença do Senhor, estar junto a Ele. E agora nesse novo lema que vamos entrar, que fala sobre o tabernáculo. É vitória, é batalha, mas com certeza é vitória para os que confiam nesse Deus tremendo. Glória a Jesus, a paz do Senhor. Que maravilha, irmã Solange, uma alegria poder ter a sua participação aqui conosco no programa Mais Sábios, nos contando aqui como foi, pastor Fábio, o ano 2025 para a irmã Solange. Quantas Solanges nós temos na obra de Deus, servas usadas na presença do Senhor. Uma maravilha podermos ouvir as experiências, aquilo que a irmã Solange viveu neste ano de 2025. E, por certo, isso foi não somente na vida dela, mas de tantas outras. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabemos que é a mão do Senhor que tem, de fato, nos sustentado. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. É muito bom falar da obra. É muito bom falar do que o Senhor fez conosco no ano de 2025. Quantas experiências nós vivemos diariamente. Nós estamos aqui, entre nós aqui pastores, cada um com a realidade da sua igreja, mas nós podemos dizer que nós chegamos no final do ano com a bênção do Senhor. E não tem faltado a mão do Senhor estendida. Estamos vivendo o lema, como já falamos aqui. Nós estamos fugindo porque nós sabemos que o nosso lugar não é aqui. O Senhor vai nos levar para a eternidade. E cada culto, cada dia, nós vivemos essa experiência. Não é isso mesmo, pastor Winston? Isso. Pastor Abel, quando o pastor Fábio falou da irmã, eu não podia deixar aqui de lembrar de outras irmãs e de outros irmãos idosos, mais sábios que nós temos na igreja. Certamente. O irmão Hélio, esposo da irmã Sônia, a irmã Fátima e o irmão Valdarino, que agora fez 60 anos, aposentou, virou idoso, e tantos outros irmãos que são fundamentais, sábios realmente, que carregam a memória das igrejas. O irmão Adão, o qual quebranta o nosso coração quando fala neles. Como tem sido bom, como tem sido maravilhoso a presença de Deus na vida desses irmãos. São irmãos que somam, que estão no meio do corpo, que estão vivendo a experiência. Esses irmãos idosos, eles são para nós preciosos e para o Senhor mais ainda, certamente. Pastor Abel, e é um renovo para o ministério, porque o cuidado e o zelo que o ministério tem com os idosos nas igrejas, mas é algo recíproco, porque os idosos também têm esse cuidado com os pastores. Então, cria-se essa relação de afetividade, corpo de Cristo, de fato. Ouvindo o pastor Winston falar a respeito, né, dos idosos, nós tivemos uma que mudou de igreja, que foi a irmã Elza e a irmã Teresa. Essas irmãs, elas moram aproximadamente a uns 500 metros da igreja e eram irmãs assíduas nos cultos, assim como a irmã Glória, assim como a irmã Sueli. E eu lembro que um dia eu estava chegando ao culto, trabalho, os afazeres do dia, as preocupações.
E o Senhor me permitiu ver essas irmãs chegando com um sorriso, com alegria, e aquilo trouxe um renovo na minha vida naquele dia. E eu pude dizer isso a elas, o quão importante foi de estar ali com elas naquele culto, de ouvir as experiências delas, das vivências delas e de saber que é a mão do Senhor que tem sustentado o nosso povo. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. O povo do Senhor está sendo sustentado. Quantas experiências, servos sendo lembrados aqui. Mas fique tranquilo, o seu nome às vezes não foi citado aqui, mas o Senhor te conhece, o Senhor te abençoa também. Quantos vídeos nós recebemos, muitos irmãos participando do programa Mais Sábios, e muitos deles certamente da classe dos mais sábios aí, os idosos, e eles também sendo para nós aqui importantes na sua participação. Como é bom ter a participação dos nossos irmãos. Nós estamos chegando já no final do nosso programa e sempre exibindo aqui no final os vídeos de recados, os nossos irmãos que deixam aqui os seus recados. Vamos assisti-los. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Cristiano e eu sou da Igreja Jardim Apucarana. Vim desejar um abraço para todos os idosos e principalmente para minha avó, Ivani, e que todos os idosos são importantes. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Para os que assistem o programa Mais Sábio, meu nome é Adriele, sou de Apucarana, sou da Igreja da Vila Nova, do Ministério do Pastor Anderson, e gostaria de mandar um abraço para todos os idosos, especialmente para os meus avós, e dizer que eu amo muito vocês. Glória a Deus! Nós assistimos aí os nossos irmãos deixando os seus recados e queremos dizer para aqueles que ainda não enviaram nenhum vídeo, participou, está aparecendo um QR Code agora na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e enviar o seu vídeo. Um vídeo curto de 30, 40 segundos, onde você vai deixar aqui o seu recado. Nós temos muitas crianças, intermediários, adolescentes que participam enviando recados e podem deixar aqui o seu abraço fraterno aqui ao vovô, à vovó, aos irmãos idosos das igrejas e também os nossos irmãos jovens, né? As senhoras, os varões e os idosos. Participe conosco, envie o seu vídeo e participe do programa Mais Sábios. Estamos aqui então encerrando o nosso programa. Passa muito rápido o tempo, mas nós chegamos ao final e falamos aqui como foi 2025. Não dá para falar de 2025 em tão pouco tempo. Nós fizemos um breve resumo daquilo que foi 2025, mas podemos dizer que foi uma bênção. Então, Pastor Winston, muito obrigado pela sua participação no nosso programa hoje. Glória a Jesus. Além de ser o encerramento desse programa, é o encerramento de uma atividade de muitos programas que foram feitos em 2025 e que, pelo menos para mim e para os meus idosos, né, Abel e Fábio aqui, tem sido maravilhoso. Quero desejar a todos um ano de muita paz, de bênçãos e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus nesse novo ano que vai se iniciar. Glórias ao nosso Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Eu quero deixar aqui a paz do Senhor para todos. Amém. Pastor Fábio, muito obrigado pela sua participação. Pastor Abel, Pastor Winston, agradeço aqui o convite, a alegria de poder participar com os irmãos aqui deste programa, assim como o Pastor Winston disse. O tempo é curto, né? Na verdade, Pastor Abel, o tempo é curto para poder fazer uma retrospectiva do ano 2025, mas que, por certo, foi de muitas experiências, onde o nome do Senhor ele foi grandemente glorificado. Quero deixar aqui meu abraço fraternal a todas as igrejas, em especial aos idosos. O ano 2025 foi um ano de muitas bênçãos, de muitas experiências, e que venha 2026, mais um ano na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Então, estamos aqui encerrando mais um programa e queremos desejar um ano novo, repleto das bênçãos do Senhor para a sua vida e para a sua família. Até breve.